mas o curso dela ó, que é chique, né? Mas o curso dela fora só começa em setembro. Então, ela está aqui no Brasil, ela já está preparando para vocês. Ela está pensando em um formato, como que dá para fazer online, já que os grupos não podem se encontrar para poder pensar nos países. A gente já está pensando nisso. Na FAAP está rolando, né, a ONU da FAAP. E aí eu até assisti algumas reuniões deles online para ver. Na verdade, foi mais um debate geral, assim, do que separação por países. Mas voltando presencial também a gente vai ter sim. Aí seria tão bom se vocês participassem, turma, sério. A ONU, os debates da ONU ampliam um pouco o nosso pensamento, sabe, nosso conhecimento do mundo, de mundo, assim, as questões de políticas públicas, é muito legal, vale a pena, mas vai ter sim, tá? Que bom que você perguntou. Obrigada. Ô, Flávia, e outra coisa que a gente tá com problema é calendário, né, porque, assim, tá todo mundo cansado de aula EAD ou da aula EAD também, como a gente tá no final já do bimestre, a gente não consegue fechar uma data. Se eu marcar de sexta-feira à tarde, vocês estão tão cansados que eu sei que vocês não vão participar. Terça e quinta, vocês têm aula à tarde. Então, segunda, é segunda, né? Então, a gente tá com problema de data mesmo. Pensar Entendi, sim. um período mais tranquilo aí, mas a gente vai ter, tá? Tá. Ó, seguinte, ó, dia 16 de... Ah, já tá gravando. Se vocês quiserem colocar nome e número no chat, podem colocar. A gente já terminou a matéria que vai cair na prova do dia 16 de junho, né? Então, a gente precisa de começar com Aristóteles, que na verdade seria a matéria só do terceiro bimestre. Eu não vou começar com Aristóteles hoje, para não confundir, né? Porque na prova cai Sócrates e Platão, a São Francisco já estava bem adiantada, aí eu tinha preparado alguns debates para a gente fazer em sala de aula que não rolou, por conta do corona aí, né? Então, a gente vai fazer esse debate, então, aqui hoje, tá? A gente só vai tirar as dúvidas para a prova, retomar um pouquinho a matéria, e aí a gente vai fazer esse debate, são casos fictícios, aí depois, quando a gente tiver já uma certa habilidade de participar de debates, a gente vai para casos reais, beleza? Então, só para lembrar aí o que a gente viu no segundo bimestre que cai na prova, né? A gente falou um pouquinho da questão do Sócrates, o que cai, o que vocês precisam de saber? A maiêutica socrática, né, que é aquele método, processo que o Sócrates cria e faz com seus alunos para poder fazer nascer a opinião de cada um, o pensamento de cada um, né, como se cada um já tivesse a verdade em si. E aí, exatamente isso deixa ele famoso em Atenas. Tem o episódio do oráculo de Delfos, que aí Delfos fala que ele era o homem mais sábio. Ele fala, opa, só sei que nada sei, e vai tentar provar na cidade. Provoca a classe de cidadão ateniense, que era as mais famosas, né, os poetas, os artesãos e os políticos. Aí ele sofre o processo de julgamento de Sócrates, condenado à morte, a beber um cálice de cicuta. Platão, que era aluno de Sócrates, fica revoltado com essa democracia que não sabe pensar, se retira da cidade e começa a escrever a sua própria teoria, né, que ele tá, o principal ali está no livro da República. Aí no livro da República, no livro 2, a gente encontra o mito do anel de Giges, que a gente viu na aula passada, que ele afirma, né, segundo ele é uma aula de Sócrates, mas a afirmação é do Platão, de que a gente só é justo na cidade, a gente só é moral e justo porque a gente tem o julgamento dos outros, os outros estão nos vendo, mas se a gente tivesse uma oportunidade de realizar algo injusto e imoral, a gente realizaria, né, se não fosse esse olhar dos outros. E também no livro 7 da República a gente tem o mito da caverna. O mito da caverna serve para explicar a morte de Sócrates, né, e também a teoria do conhecimento, a epistemologia do Platão. Do lado de dentro, a gente só tem conhecimento de sombras, de aparência, e que a gente julga pelo aquilo que a gente conhece através dos sentidos, quando que, na verdade, a verdade das coisas a gente tem que buscar com o uso da razão, que seria a saída da caverna. O único que consegue realmente sair da caverna, segundo Platão, seria o filósofo, né? E por isso que ele vai construir a política dele em cima desse filósofo que sai da caverna, que é o rei filósofo Sofocracia. A república ideal, a forma de governo ideal aí para Platão, então seria um rei filósofo, e a sociedade seria construída através da educação, do pedagogo, que retiraria a criança dos pais até os 7 anos de idade, e aí ia verificar, trabalhar as habilidades dessas crianças, se elas são alma de ouro, elas iriam ser educadas para serem juristas e reis, né, filósofos, se elas tivessem alma de prata, elas seriam educadas para ser guerreiras, porque
a Grécia Antiga, no geral, estava em questão de expansão territorial e tinham diversas brigas, então os guerreiros eram importantes, e aquelas crianças que tivessem alma de bronze seriam educadas para ser os comerciantes, os artesãos que eram os arquitetos da cidade, então seria a base ali da sociedade, da parte prática da sociedade, seriam esses de alma de bronze. Alguma dúvida sobre isso, pessoal, que a gente viu, tudo? Não, tá tudo bem. Tá, eu corrigi as questões de vocês também, a reelaboração de vocês também tá, tô finalizando a correção. Então, se tiver alguma dúvida, manda pergunta para o Moodle, porque a gente não tem aula antes da prova, que é só na terça, dia 16, mas na próxima quinta é feriado, beleza? Então, dentro da questão de ética e moral que a gente falou na aula passada, sobre justiça, injustiça, o anel de Giges, a gente vai discutir alguns casos fictícios de ética e moral que estão lá no livro da Mariana Chauí, Convite à Filosofia, tá? Lembrando que a gente não vai discutir partindo de questões religiosas, pessoal, por favor, tá? Vamos tentar discutir pensando nas questões da sociedade mesmo como todo. Então, vou começar a compartilhar com vocês, só para a gente poder ler o caso. E a aula de hoje é mais essa discussão sobre ética e moral, tá? Uma aula mais dinâmica aí, que eu preciso da participação. Então, vocês podem abrir o microfone, falar à vontade, que é um debatezinho aí. Pessoal, então vamos direto para o caso 1 aqui, porque o que é ética e moral a gente já falou um pouquinho, né? O primeiro caso que a gente encontra lá no livro da Marilena Chauí é um caso de eutanásia, tá? Já ouviram falar o que é eutanásia? Sim. Não. Eu Bom, não. tá, então para quem não ouviu, vamos lá. Eutanásia é quando você desliga os aparelhos de uma pessoa que está doente, que está em estado terminal, tá? Com uma observação, já me perguntaram isso. Professora, mas se a doença está em estado terminal, para que desligar? A doença está terminando. Não, gente, quem está terminando é a pessoa, né? Então, quando a pessoa já não tem mais salvação, não tem mais cura, ela está ali só viva, porque está ligada em aparelhos, e aí tem alguns países que é permitido você desligar esses aparelhos. Alguns países justificam que é por conta do gasto, né, mesmo dinheiro aí que você acaba gastando para poder deixar uma pessoa viva ligada a aparelhos, que isso tem um alto custo. Outros países também autorizam por conta do sofrimento da família, de ter esperança de aquela recuperação nunca chegar, né, e também a gente tem aí a Suíça, a Holanda, alguns outros países que permitem, porque é a liberdade de escolha do indivíduo, então você pode deixar autorizado essa decisão de escolher desligar os aparelhos ou não. Aqui no Brasil é proibido, tá? Embora a gente saiba que aconteça em algumas vezes, tá? Um outro detalhe, morte cerebral é morte. Então, o cérebro morreu, né? Só os órgãos estão vivos, também ligados a aparelhos. E aí, aqui no Brasil, tem a permissão da família de fazer a doação daqueles órgãos. Então, a pessoa não vai voltar mais mesmo, ela tá tão... apagou, desligou, ela já saiu dali, né? Então, você pode ter essa opção de fazer a doação dos órgãos, tá bom? Então, aqui no Brasil, nesse caso, é permitido. Então, o primeiro caso aí para a gente discutir é sobre eutanásia. O caso é o seguinte, uma pessoa querida com uma doença terminal, a pessoa está terminando, tá? Está viva apenas porque seu corpo está ligado a máquinas que a conservam. Suas dores são intoleráveis. Inconsciente, ela geme no sofrimento. Não seria melhor que descansasse em paz? Não seria preferível deixá-la morrer? Podemos desligar os aparelhos ou não temos o direito de fazê-lo? O que fazer e qual seria a ação correta? Então, quem vai resolver esse primeiro caso são vocês, tá? Então, pode falar, participar, vamos lá, turma. A Bia já colocou aqui no chat, eu me revolto com isso por causa do filme. Ah, e se fosse você? Se fosse você? O nome do filme é esse mesmo? É, Bia? O da história? Ah, e se fosse verdade? Tá. Então, turma, e aí, como é que vocês julgam? Lá naquele livro, no caso, ele vai para um outro país que permite, né, a eutanásia. Mas lá, o problema é que ele está consciente, né? Só que pelo fato dele ter sido um atleta, uma vida super ativa, e aí ele fica paraplégico e ele deseja, na verdade, ele deseja o suicídio, né? Nem a eutanásia, né? Porque ele quer morrer. Mas ele está consciente, é uma escolha consciente. Na verdade, o nome do filme e do livro é Antes de Você, Como Eu Era Antes de Você. Não é isso, Bia? Isso, exatamente, Lara. É como eu era antes de você. Não e se eu fosse você.
É. Eu li o livro antes de assistir o filme. Eu já tinha lido há um tempão. Não, Bia, qual que é? Então, esse, se eu fosse você, eu não conheço. Pessoal, podem falar, vamos lá, aula, tipo, para debate, né? E não para chat. Senão eu vou ficar lendo aqui. Então, Pro, Aê, eu acho que assim, essa é a minha forma de pensar, tá? vamos lá, Ana, cada um. Eu sempre converso com a minha família sobre isso. Porque, assim, a minha família, porque são as pessoas que, no final, provavelmente eu que definiria o que ia ser a medida tomada, né? Chutando aí que vai ser quando for maior de idade, né? E tal. Enfim. E aí, eu iria de acordo com a minha família. Então, porque a gente tá falando de uma pessoa querida, né? E a gente que vai decidir. Então, provavelmente alguém da família ou muito, de alguma forma ligado a você, né? Uhum. Então, eu acho que é bom a gente sempre conversar antes. E se você conversar antes, que é o que eu fiz com a minha família já, tanto sobre isso como doação de órgãos e tal, é que sobre isso eu não converso muito porque no Brasil não é permitido, né? Aí, eu sei o que minha família ia querer, né? Então eu ia desligar, no caso. É, desligar. Tá. Ok. Eu acho que aquele combinado não sai caro, então é meio que Eu isso. também concordo. Eu também sou doadora de órgãos, tá? Tá registrado aqui. Quem mais, pessoal? Eu também ia desligar, se fosse eu. Ligar? Tá. É que também quem sofre mais é quem tá consciente, quem tá indo visitar todos os dias. A família também não pode ser egoísta pensando nessa questão, né? Eu também desligaria. Porque eu acho que, nem você falou, tanto a família quanto o paciente está sofrendo. E, tipo, ele mesmo que ele não consiga falar, que ele esteja inconsciente, a gente sabe que ele não tá confortável e seria muito melhor pra pessoa, tipo, morrer, Uhum. né? Ok. A Bruna escreveu no chat aqui. Eu acho que não é bom deixar uma pessoa nesse estado ligada ao aparelho, se ela está sofrendo e já não há mais nada a fazer. Acho que seria o certo desligar, ok? A Eri concordou com a Helena. Pessoal, alguém discorda? Não desligaria? Pro, sobre o que você falou dos parentes, né? É que também é uma coisa que existe vários lados de olhar, porque quando você mantém lá a pessoa nos respiradores e tal, você ainda tem aquela esperança de, e se um dia a pessoa voltar, acontecer alguma reviravolta e tal. E aí, passa anos, meses, às vezes volta, mas na maioria não. Então, assim, você estaria também prolongando seu sofrimento, né? A maior chance é de não voltar. Então, assim, você não passaria direto pelo luto. Se você desliga, seria melhor para a pessoa porque ela tá sofrendo e para você também, porque você passaria pelo luto e no final você iria superar de uma maneira ou outra. Então, também seria a longo prazo, eu acho que benéfico minimamente para a família. Ok. A Bia falaria com Deus mesmo, tá? Por isso que eu falei, não tem como a gente responder por questões religiosas, né? Porque aí é questão de fé, né, Bia? Sim, cada um tem sua opinião, mas aí é questão de fé, tá? Agora vamos ver um caso real, pessoal. É que eu vou compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho, parar de compartilhar o PowerPoint. Eu vou compartilhar o caso de uma jovem que teve ajuda de médicos, né? Para poder morrer. Da BBC. Aqui, ó, compartilhar. Foi aí? Foi, né, turma? Foi. Foi. A gente vai ler juntos esse caso para pensar um pouquinho, né? Então, o tema aí é eutanásia. Jovem com problemas psiquiátricos que conseguiu a ajuda dos médicos para morrer. Psiquiátricos, ela não estava inconsciente, tá? Então, em janeiro, uma holandesa identificada como Aurélia Towers bebeu veneno fornecido por um médico que se deitou para morrer.
A eutanásia, a morte assistida por um médico, é legal na Holanda. E o suicídio de Brouwers foi sancionado pelo Estado, tipo, foi permitido. O detalhe, porém, é que não se tratava de um caso de doença terminal, como ocorre normalmente nos que envolvem pedidos de morte assistida. A Aurélia foi autorizada a acabar com a própria vida devido a uma doença psiquiátrica, turma. E aí a fala dela: eu tenho 29 anos e escolhi ser voluntariamente submetida à eutanásia. Escolhi isso porque tenho muitos problemas de saúde mental. Sofro de maneira insuportável e sem esperança. Cada suspiro que eu dou é uma tortura. Uma equipe da rede de TV holandesa, RTL News, passou 2 semanas gravando a Aurélia enquanto se aproximava da data de sua morte, marcada para as 2 da tarde de sexta-feira, 26 de janeiro. Em um quadro branco na sua casa, ela riscava os dias que faltavam com uma pesada caneta preta. A jovem passou o tempo, naquelas últimas semanas, com seus entes queridos, fazendo artesanato e andando de bicicleta em Deventer, a cidade que adorava. Também visitou o crematório, lugar que ela escolheu para o próprio funeral. A eutanásia é ilegal na maioria dos países, mas na Holanda é permitido se o médico estiver convencido de que o sofrimento do paciente é insuportável, sem perspectiva de melhora, e se não houver alternativa razoável na situação em que se encontra. Estes critérios podem ser mais simples de aplicar no caso de alguém, por exemplo, com diagnóstico terminal de câncer, sem possibilidade de tratamento que esteja em grande sofrimento. 6.585 mortes por eutanásia na Holanda em 2017 foi justamente de pessoas com alguma grave doença física. Houve, no entanto, 83 casos em que o procedimento foi realizado em razão do sofrimento psiquiátrico. Nesses casos, houve polêmicas. Eram pessoas como Aurélia, cujas condições, segundo alguns observadores, não eram necessariamente incuráveis. O desejo de morrer, manifestado por Aurélia, veio de uma longa história de doença mental. Quando eu tinha 12 anos, sofria de depressão. E quando fui diagnosticada pela primeira vez, me disseram que eu tinha transtorno de personalidade borderline, caracterizado, por exemplo, por mudanças súbitas de humor. Diz ela. Outros diagnósticos se seguiram: transtorno de apego reativo, depressão crônica e sou cronicamente suicida, tenho ansiedade, psicose e ouço vozes. Os médicos de Aurélia não queriam endosar seus pedidos de eutanásia, então ela se inscreveu na na Clínica Fim da Vida, especializada em morte assistida na cidade de Haia, na Holanda. O local é uma espécie de último recurso para aqueles que tiveram suas candidaturas ao procedimento rejeitadas por seus próprios médicos ou psiquiatras. A clínica supervisionou 65 das 83 mortes aprovadas por razões psiquiátricas na Holanda no ano passado, ainda que apenas cerca de 10% dos pedidos com essa motivação sejam aprovados e que o processo possa levar anos. Os pacientes psiquiátricos que vemos são mais jovens que os demais, diz Kitty, psiquiatra que avalia candidatos e realiza eutanásia, mas que não esteve diretamente envolvida na morte de Aurélia. A Aurélia Browns é um exemplo desse quadro. Era uma mulher muito jovem e isso dificulta a tomada de decisão, porque nesses casos há muita vida subtraída. E aí tem a imagem dela, né? Bom, vamos parar por aqui para a gente poder fazer o julgamento dela. E aí, esse caso, turma? Será que ela tinha, pelo fato de ter problemas psiquiátricos, ela estava em condições normais de tomar uma decisão, uma livre escolha, para poder pensar sobre o fim da vida? Também acho ele super complicado, né? Ter clínicas de morte assistida, a pessoa escolher simplesmente porque ela tem um quadro depressivo, sendo que a gente sabe que depressão é um quadro bem complicado, não é tão simples assim, mas que pode ser curado, né? E sei lá, a vida tem tanta coisa boa, assim, porque só pelo fato de ser deprimida, já acabar com tudo isso, entendeu? Entrar com um pedido de eutanásia. E aí, o que vocês acham, turma? Vai, pessoal, criar a Ana, a Helena, e aí? Eu acho que, tipo, ela não tava em condições, pelo psicológico dela, de decidir uma coisa dessas, mas eu também acho que a gente não pode, quem, tipo, não sofreu o que ela sofreu, não pode julgar o que ela escolheu, porque ninguém, mais que a gente fala, tipo, tinha muita coisa para ela viver, tipo, a gente não sabe o que ela passou, o que ela estava pensando,
e o que ela poderia sofrer mais ainda se ela continuasse, e o processo demoraria muito, tipo, pra ela se meio que se curar. Então, eu acho que, Tá. tipo, ela também tem as razões dela pra pedir isso, pra pedir o... razões, tudo, mas assim, o próprio médico dela também não autorizou. Será que não tem outras saídas? Buscar ajuda, né? Tem essa questão. Além das vozes e das mudanças de humor, Júlia, mas você acha que as vozes e a mudança de humor justificam o pedido dela ou não deveria ter sido aceito exatamente por conta dessa mudança de humor, né? Durante aquele período ela desejava e pode ser que se deixasse isso mais para frente ela já não desejasse mais. O que você acha, Julia? Então, Pro, é a Ana, tá? Não é a Júlia. Pode falar, né? Assim, eu conheço uma pessoa razoavelmente próxima a mim, que ela tem transtorno de borderline, ela foi diagnosticada porque o borderline, ele é adquirido, né? Tipo, não é que você nasce, e indícios de depressão. Essa pessoa, tipo, é casada, tem 2 filhos, a mais velha tem, tipo, 4 anos, que fez agora. Então, assim, sabe, tudo muito recente, e ela já... O borderline, ele é meio que... Pode ser baseado em 3 coisas, que são... Eles têm uma dificuldade em manter as emoções, sabe, como a gente. Então, é semelhante a uma bipolaridade, só que a bipolaridade ela é um pouco mais passageira, o borderline ele demora mais para passar. Eles têm um problema, uma dificuldade em viver em sociedade maior e também as questões de eles são muito impulsivos. Então, por exemplo, essa pessoa tinha acabado de ter filha, não estava com depressão pós-parto, super feliz, filha com 1 ano, e ela tentou já se suicidar várias vezes, desde que a primeira filha nasceu. Então, assim, por questão de ser muito impulsiva, essa doença e tal. Então, eu penso, essa menina, ela tem desde os 12 anos, ela foi diagnosticada com 12 anos, com depressão. Eu acho muito difícil. E eu acho, se for para escolher a eutanásia e ficar tentando se suicidar várias vezes ao longo da vida, dando errado, ficando mais tempo no hospital, passando mais mal, porque mexe ainda mais com o psicológico depois que a pessoa tenta se suicidar e não tem êxito, né? Nisso, o resultado positivo seria ela conseguir o que ela quer, acaba tendo uma piora depois muito grande, num quadro geral, né? Não é sempre, não é via de regra. Então, assim, não tem como a gente falar, né? Tipo, quem de nós tem isso tudo exatamente da forma que ela tem? Ninguém no mundo vai ter da forma que ela tem. Então é tão difícil porque a gente não sabe como era para ela, né? Ela fala que ela não conhece a felicidade, né? Tava lá em um trecho, e é o que a Helena disse também. O tratamento para ela se curar de tudo isso demoraria muito. É uma questão se ela está disposta a isso, a família dela está disposta a ajudar, se tem pessoas que podem, sabe, tá por esse tempo todo junto com ela. Então, acho que não tem como falar tá certo ou tá errado, pelo menos da minha parte, das coisas que eu acredito. Beleza. A Bruna aqui colocou também que pensa que cada um pode escolher seu próprio destino. Se a pessoa já está sofrendo muito, acho que é bom que ela. Acho que não é bom que ela fique sofrendo. Mesmo que tenha como consertar os problemas, muitas pessoas não estão abertas a receber ajuda e às vezes não tem muito mais o que fazer. Nossa, eu não imaginava a visão de vocês assim, Bruna. Eu acho complicado pela família, mas penso que é o direito de escolher, o João colocou também. Passar por essa situação devido ao histórico dela. A Júlia colocou o seguinte: se ela é incapaz de decidir sobre a sua vida, imagina como era aguentar tudo. Não tem como outras pessoas medirem o que ela estava passando. Tá, tudo bem. É complicado mesmo nesse caso a gente saber o que aquela pessoa estava passando, né? Mas o problema é a escolha também, porque se ela não estava no estado psicológico normal, se é que existe um estado psicológico normal, ninguém é normal, né? Se essa escolha também não teve o peso dessa doença psiquiátrica que ela sofre, né? E de repente, se ela esperasse mais um tempo e se não tivesse cura mais para frente, né? De repente, porque é uma questão hormonal, é uma questão neurológica, tem vários problemas, mas de repente ela poderia ter esperado um pouco mais, que a gente sabe que a ciência está cada vez evoluindo cada vez mais. Os problemas psiquiátricos são os grandes problemas dessa nossa nova geração também,
né? Problemas psicológicos e psiquiátricos. Pessoal, a Bruna também colocou o seguinte, a gente vai já julgar para um outro caso que é de aborto, tá? Se fosse um familiar meu, eu tentaria impedir, mas não ia gostar nem um pouco que essa pessoa ficasse sofrendo. Claro, ninguém gosta de ver um familiar ou um amigo sofrendo, né, Bruna? Mas eu acho que também colocar fim na vida é uma decisão muito complicada, né? Porque a gente não sabe nunca o que vem depois, assim, né? Mas é que eu acho também que é diferente pensar na pessoa que vai e nas pessoas que ficam, né? Porque as pessoas que ficam sabem o que é a vida sem essa pessoa. A outra, tipo, a gente não sabe o que acontece depois. Mas aí, se ela tá sofrendo agora, eu acho que é justo ela pedir isso. E, tipo, deram um certo tempo, que tanto que diz que ela ficou contando na parede, então demonstra que ela realmente queria ir, não foi algo de impulso que ela falou, quero e pronto, e se matou. E eu acho que realmente um suicídio, tipo, que não fosse assistido, que não fosse com médicos, assim, teria sido pior tanto para ela quanto para a família. Seria mais sofrido, imagino. Claro. Mesmo assim, a decisão é muito difícil, eu entendo. Claro, o suicídio às vezes, muitas vezes é por impulso, né? A pessoa age naquele momento de desespero, que não encontra mais saída, nem conversa muitas vezes se tem como ajudar, não vai buscar ajuda e sofre por impulso. Essa aí ela escolheu, teve todo um apoio, foi acompanhada. Ok. Vocês acham que aqui no Brasil funcionaria isso? Sim, como se ela realmente desejasse, né, Ana Fernanda? Eu acho que sim, só que iria ter que ser, assim, bem supervisionado, sabe? Não podia ficar largado. Porque eu acho que toda essa situação, assim, da pessoa ela tá consciente, né, não ser um caso de coma, essas coisas, eu acho que, assim, primeiro, não pode ser uma coisa, assim, de um dia pra noite ela consegue, sabe isso? Eu acho que ela tem que passar por um psiquiatra só pra ele atestar, tipo, o que passa com ela, que, tipo, que o sofrimento dela é real, entendeu? Porque, e, tipo, que vai ser difícil de ajudar e tudo mais, ou que ela não quer ser ajudada. Se ele atestar isso, eu acho que, tipo, pode dar, tipo, veredito pra ela de você vai poder. E eu acho que daria pra ser no Brasil, mas ia ter que ser bem supervisionado, sabe? Não podia ser uma coisa largada e, tipo, tá, qualquer episódio eu conseguir aqui, assinar esse papel, pagar, tá fazendo. Ok, Lara. E é diferente, né, o caso psiquiátrico de alguém que está com uma doença em estado terminal, porque a doença faz a pessoa sofrer, o corpo realmente parar, é diferente, né? A pessoa que tem problema psiquiátrico, ela tá ali com você presente também, tem isso, né, esse ponto, acho que pega bastante aí. Por isso que eu peguei o caso dela para a gente poder julgar depois do caso fictício da eutanásia. Então, o próximo caso aí, a gente já vai passar para ele, é um caso de aborto. O caso real de aborto a gente vai julgar depois, tá? Isso aqui é fictício. Então, a história é o seguinte, ó. Começou a compartilhar aí, pessoal? Sim. Então, uma jovem descobre que está grávida, sente que o seu corpo e seu espírito ainda não estão preparados para a gravidez. Sabe que o seu parceiro, mesmo que deseje apoiá-la, é tão jovem e despreparado quanto ela, e que ambos não terão como se responsabilizar plenamente pela gestação, pelo parto, pela criação de um filho. Ambos estão desorientados. Não sabem se poderão contar com o auxílio de suas famílias, se as tiverem. Assim, é bem fictício mesmo, né? Tanto é que abre várias possibilidades. Se ela for apenas estudante, terá que deixar a escola para trabalhar a fim de pagar o parto e arcar com as despesas da criança. Sua vida e seu futuro mudarão para sempre. Se trabalha, sabe que perderá o emprego, porque vive numa sociedade onde os patrões discriminam as mulheres grávidas, sobretudo as solteiras. Receia não contar com os amigos. Ao mesmo tempo, porém, deseja a criança, sonha com ela, mas teme dar-lhe uma vida de miséria e ser injusta com quem não pediu para nascer. Pode fazer um aborto e deve fazê-lo? E aí, turma? Eu sou uma pessoa que eu sou totalmente a favor do aborto, não só em casos de doença ou estupro. Eu acho que se a mulher quer, ela pode fazer. E ninguém tem que contestar, porque, cara, primeiramente é o corpo dela, né? E segundo, quem vai criar vai ser ela. Então, eu acho que sim, ela pode fazer se ela quiser. E, tipo, eu acho que tá mais que certo ela pensar em, tipo, que eu acho que o povo é muito pró-vida enquanto a criança tá no útero, de falar, não, ele tem o direito de viver, beleza. Mas aí quando vê uma criança de rua, não ajuda, ou fala, não, olha isso, nossa, cadê os pais dessa criança?
sabe? Mas, tipo, é provida até a criança sair do útero. E depois que saiu, dane-se se os pais vão ter condição ou não de dar uma vida digna pra criança, sabe? Então, eu acho que é super válido. Você acha que aqui no Brasil iria funcionar uma lei a favor do aborto? Eu acho que... Então, fala, Lara, termina aí. Não, era só isso. Fala, Ana. Então, é mais completar o que a Lara falou mesmo. As pessoas são pró-vida. Só que sabe quando tem lá uma pessoa, ela acabou por um momento seguiu lá um mau caminho, então teve um momento da vida de assaltos, roubos, coisas desse gênero, né, que meio que não é correto e tal, ou assassinado, aí você fala, essa pessoa não teve educação, a mãe não deu educação para ela, e sabe, tem vezes que a coisa que não é do nosso controle, não é do controle da criação, sobre os pais, é meio que, a gente já conversou isso na aula de sociologia, muitas vezes é cadê a mãe, ou não cadê os pais, sabe? Então, e aí tem vezes que a gente fala, nossa, se fosse para ser assim, era melhor nem ter. Então, as pessoas adoram falar, mas quando é com elas, sabe? Muda muito a forma de enxergar. Então, a gente não sabe se a pessoa vai ter realmente condição. Quando a pessoa fala, eu sou contra o aborto, às vezes ela não pensa nas coisas que pode acontecer. A família tem condição de dar sempre comida, roupa, saúde de qualidade. Aí a pessoa, sei lá, tá em desnutrição. Nossa, mas era melhor nem ter, porque para deixar a criança assim, ela teve a opção de não ter depois que aconteceu, porque a gente sabe que às vezes que não é planejada muitas vezes. Só que assim, tem vezes que não é planejada, não porque a pessoa não se cuidou, mas algo deu errado ali no meio. Então, assim, é complicado. Vamos pensar em outros pontos, só na rapidinho, que eu vi que a Bruna escreveu também no chat, né? Então, ela colocou que o corpo é da mulher, a decisão é da mulher, mais ou menos isso. Vamos pensar o seguinte, na Holanda, por exemplo, ele é permitido, né? Mas as feministas saíram nas ruas fazendo e conseguiram a criação de uma lei em que o pai, que também abandona a mulher grávida, aquilo é um aborto simbólico. Então, elas podem fazer o aborto, as mulheres têm o aborto legalizado, só que os homens são condenados por esse aborto simbólico, porque eles abandonaram. Então, aí a gente não pode pensar que o corpo é da mulher, tal, não sei o que, ok, mas o filho é dos dois, né? Então, a gente tem que pensar nesse ponto também. E um outro ponto que eu acho interessante a gente pensar, não estou falando que eu sou contra ou a favor, tá? Será que aqui no Brasil funcionaria a legalização ou a descriminalização? São duas coisas bem diferentes, tá? O que é a legalização? É tornar legal poder abrir clínicas particulares, por aí na esquina vai ter uma clínica, você paga e pronto. Descriminalização. A mulher que faz não é mais tratada como uma criminosa. Então, o aborto vai ser controlado em clínicas específicas, onde tem um acompanhamento psicológico, porque não é uma decisão tão fácil a ser tomada, onde também tem uma assistente social, que de repente, se a mãe quiser colocar para adoção, também tem, e a gente sabe que a fila de adoção no Brasil é enorme por questões de burocracia, que isso também tem que ser resolvido, né? Então, é diferente de descriminalização e legalizar. E aí, ao meu ver, eu penso que não adianta a gente legalizar sem antes também colocar uma questão de educação sexual forte aqui no Brasil, né, que ainda é um tabu. Então, se a gente mora aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, uma mulher que trabalhava aqui em casa, ela tem celular, ela tem 4G, ela mora na comunidade ali do Rio Pequeno, né, ela tem acesso ao hospital, só que ela tem 28 anos e 5 filhos. E aí, cadê o planejamento familiar? Cadê a questão da educação sexual? Aí eu perguntei para ela, falei assim, poxa, mas você usa algum método? Ela, eu uso. Falei, então me conta, porque não funciona, né? Para eu nunca usar. E aí ela falou que ela usava, como o anticoncepcional era muito caro, ela usava um mês, o outro mês o marido usava. Ou seja, ela não sabe nem o que é o anticoncepcional, como funciona o corpo da mulher, né? Então, enquanto não colocar essa questão da educação, e a gente está falando de São Paulo, né? Agora, amplia isso para o Brasil. Pensa isso longe. Então, enquanto não tiver essa educação, essa compreensão de como funciona o corpo, como funcionam as coisas, a importância de um planejamento familiar, eu acho que fica um pouco complicado a gente falar em legalização aqui no Brasil. Entendeu? Só para poder direcionar vocês um pouco. Sim, Ana, tomava. Porque quando eles foram no médico, a médica falou para ele se cuidar também. E eles entenderam que ele se cuidar seria ele tomar também.
Então, enquanto a gente não pensar nisso, na questão do planejamento familiar, tudo, não tem como a gente discutir muito a legalização, tá? Não sei, é o meu ponto de vista aí. Aí eu queria ouvir um pouquinho vocês para a gente poder terminar a aula. Passo muito rápido, mas vamos lá. Eu concordo muito, tipo, não tem como legalizar ou descriminalizar sem ter mais educação sexual. Para mim, educação sexual deveria ser tão forte quanto todas as outras matérias, porque é tão importante quanto todas as outras matérias. E então, né? claro, sim. É, tipo, porque é tomado como algo de segundo plano. Tipo, você vê que tem anticonceptivos, quer dizer, em algumas escolas eles passam de que tem alguns anticonceptivos e que tem que tomar cuidado. Outras nem tem isso. Então, não tem como você esperar que as pessoas se cuidem e se preparem e tal, e tudo isso se elas não sabem o que é. Ok. Pessoal, a gente vai voltar nesses assuntos e tem outro, além do tabu dentro de casa, dentro da escola e para a própria sociedade, né, Ana Helena, ou Helena, tem toda essa questão. A gente vai voltar, então, a fazer esse tipo de discussão em sala, mas o legal é vocês começarem a ampliar, sabe, o pensamento. Não pensar só no problema da questão que o corpo é da mulher, ela que decide. O problema não é só esse, né? O problema é essa falta de educação sexual, é a questão que o Brasil não é só São Paulo. Então, para isso serve essa discussão de casos também. A gente vai retomar isso, tá bom? Turma, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre a matéria da prova, só mandar lá pelo Moodle questões que a gente responde, tá? Gabi, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu acho bacana a gente discutir isso e pegar dados reais mesmo, né? Eu vou, para a próxima aula, eu preparo isso pra gente, tá bom? E a gente retoma esse caso aí. Então, uma boa semana para vocês, né? Descansem também. Bom feriado aí semana que vem. E boa prova no dia 16. Não, vai ser de alternativa, Ana. Tá bom? Beijão para vocês. Tem que pôr a chamada, professora? Oi? Tem que pôr chamada ou já foi? Tem. Pode escrever aí, Clara. Tá gravando ainda. Antes de sair, não esqueçam de colocar, então, a chamada, pessoal. Beijão para vocês. Clara, você já pôs o nome, você sabe, né? Ah, já? Ah, então eu coloquei. Então, beleza, Clara. Se quiser pôr de novo, não tem problema. Tchau, turma. Okay. Tchau, professora.